Boa tarde, pessoal. Hoje é a segunda apresentação do nosso grupo. Nosso grupo é o grupo A e nós vamos falar sobre a formação de professores de matemática, currículo e avaliação na educação matemática. O nosso grupo sou eu, Denise, Fernanda, Horaciane e Tiago. Eu vou começar falando sobre a formação do professor, que de acordo com o que eu li, no Brasil, foi depois do ato constitucional de 1824 que foi promulgada a profissão de professor primário e secundário. Mas foi na década de 30 que surgiram as faculdades de filosofia, ciências e letras com o objetivo de formar os professores para as escolas secundárias. E graças aos esforços de Euclides Roxo, da reforma Francisco Campos, que fundiu essas disciplinas de aritmética e álgebra na disciplina de matemática. Só que não tinha uma formação específica na área da matemática, tá, gente? E no século XX, o ensino secundário visava a preparação do aluno para o ensino superior, mas era só destinado à elite, porque na época tinha muita gente que não tinha condições de pagar, então só mesmo a politicagem que agia nessa época. E era tudo de o custo era financeiro muito alto, então quase que não havia professores mesmo por causa da impossibilidade de pagar um curso desse. Aí teve a criação do MEC em 1935, e onde foi criado os cursos destinados à formação do professor, e com isso surgiu a USP, que é a Universidade de São Paulo, em 1934. E aí surgiu a Faculdade em Educação, que esse mesmo que é a única faculdade que era o centro de formação para professores de ensino mesmo, tá? Mas a faculdade era a faculdade de filosofia e englobava a área de matemática, então não tinha uma faculdade certa para licenciatura em matemática, não. O primeiro curso de matemática no Brasil começou no semestre de 1934 na própria USP e incluía as disciplinas de análise matemática, geometria analítica e projetiva, cálculo vetorial e física. E o curso tinha apenas 6 alunos, quando surgiu. E os professores eram estrangeiros. Como que as pessoas estudavam matemática com professores estrangeiros? Por isso que quase não se formavam professores de matemática na época. A partir dos anos 60, que teve um período mais significativo, que foi a passagem do sistema de ensino da elite, né, para a massa, o ensino em massa, que aí começou, depois do MEC, foi abrindo escolas do governo e dando oportunidade para a criança entrar e ter mais aumento no ensino no Brasil. E isso surgiu novos problemas, o desafio de o professor trabalhar com classes heterogêneas, que eles não estavam acostumados, eles estavam acostumados a trabalhar com alunos da elite, eram alunos educados, né, vindo de escolas muito boas, e com isso o governo abriu um espaço para as crianças, mesmo que não tivessem poder aquisitivo, como estudasse. Aí o professor de matemática, ele fazia o curso de bacharel, e depois que ele cursava na universidade, ele fazia um estágio de 1 ano como aprendiz numa escola para tornar-se professor de matemática. Agora nós vamos continuar com a criação dos cursos aqui com o Tiago. Então, gente, dando boa tarde, né? Dando continuidade ao que a Denise acabou de falar sobre a formação de professores, né? A gente veio que a partir dos anos 70 houve uma reforma no ensino, desde o primário até a universidade. E essas transformações provocadas nas escolas foram por causa da Lei 5.692 de 1971. E nela exigia que novas propostas, né, na formação de professores fossem formuladas no âmbito nacional. Nisso, a formação deles tinha que adaptar-se rapidamente a essa nova realidade que a lei propunha. Nisso constatou que a preparação que recebiam pelas escolas de formação, pelas universidades, que era muito distante para que o professor fosse capaz de alterar as práticas escolares na época. Ou seja, né, nem tudo aquilo que se propõe na formação de professores era praticado em sala de aula diante de uma transformação muito difícil de ser aperfeiçoada a curto prazo. Ainda na década de 60, né, que a Denise comentou,
criou-se os cursos de licenciatura curta em ciências. Foi por caráter emergencial para solucionar a falta de professores que existia na época. Né? Essa licenciatura curta era uma formação rápida para atender a demanda de professores que faltavam na época, prioritariamente nas regiões onde tinha maior deficiência desses profissionais. Porém, esses cursos eles deveriam ter uma vida curta, porque eles precisavam só atender essa demanda, só que acabou proliferando em todo o país, lançando no mercado um profissional com uma formação muito deficitária, que ele, em vários sentidos, ele não conseguia passar, né, o conteúdo já era ciências, e passar matemática se tornou mais difícil. Nisso chegou à conclusão que os alunos estavam extremamente mal preparados, havia também a falta da evasão escolar desses profissionais, e não sendo suficiente isso que eles estudavam para lecionar matemática em sala de aula. Essa licenciatura curta, ela vigorou até meados dos anos 90, mais precisamente em 1986. E depois disso, houve o surgimento do curso de licenciatura de matemática, onde começou a discutir sobre os conteúdos específicos da disciplina. Nisso também veio o PCN, né, que falava sobre o papel do professor. Ele tinha que ser um facilitador, mediador, organizador da aprendizagem, entre outras. Além de conhecer as condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos. Também se trabalhava muito, o PCN queria trabalhar a questão do contexto de resolução de problemas, trazer, né, esses problemas para possibilitar a construção de conceitos e procedimento para atender os objetivos do ensino, do que se necessitava para melhorar o ensino. A gente também percebe, né, já voltado para as décadas mais recentes, que o problema de aprendizagem vem desde o início, né? Justamente por quê? Porque com a matemática ela foi trabalhada ao longo do tempo. Isso começou com os cursos de filosofia, depois desses cursos de ciência, que professores mal preparados entravam para lecionar matemática. Então, isso ajudou muito nesse problema de aprendizagem. A falta de condições de trabalho também, as precárias condições salariais, que hoje atualmente a gente percebe muito, né? E nisso os professores ficaram desvalorizados e também responsabilizados pela baixa qualidade da educação nacional. O grande responsável foi tido como professor. E para reverter essa situação, a gente sabe que tem que ter bastante investimento na área e também repensar a respeito dos cursos de formação de professores. Né? Investir bastante, a gente está vendo disciplinas de pesquisas, para quê? Para que a gente perceba o que realmente a educação precisa para estar melhorando. E uma frase até muito interessante que eu pesquisei foi que o processo educativo ele não é estático, ele é dinâmico e vive em constante transformação. A gente vê que desde o início, com essas dificuldades, mesmo assim a gente percebe que está tendo uma evolução na parte tanto de formação de professores, quanto a aprendizagem que é passada pelos alunos. Então, para dar continuidade à Luciana. Boa tarde, pessoal. Vou falar de um outro tópico, assim, que é o currículo na educação matemática. Primeiro, vamos ver o que é currículo. Currículo escolar, a gente teve diversas definições ao longo da história. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1633, por um dicionário americano. Ele é um plano de estudos, um conjunto de matérias selecionadas durante um curso, uma série, e o tempo de realização dessas matérias, né, de cada uma. Hoje, esse é como ele é interpretado, o currículo
o currículo escolar e educação matemática dentro desse currículo de outra forma, para que o aluno raciocine, entenda. Porque a gente vai ver daqui a pouco com a nossa amiga Fernanda um pouco sobre avaliação. Para avaliação, a decoreba que a gente chama é funcional. Mas para entendimento, para posterior, não é interessante, né? É um desastre, na verdade. O estudo começou, vou falar um pouquinho agora sobre o currículo multicultural, que é uma tendência hoje. O que é o currículo multicultural? Ele começou o estudo dele em meados da década de 70. Ele tende a formar cidadãos críticos, valorizando a diversidade cultural. Seria bem interessante